rapidinho. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint? Ainda não. Sim. Apareceu? Agora apareceu, agora apareceu. Sim. Peraí. É PowerPoint ou PowerPoint? PowerPoint. Eu falei errado, eu acredito. Não, é que eu também não sei. Assim. Oi, quem tá falando? Rebeca. Rebeca. Todo mundo tá tendo acesso, todo mundo tá vendo? Ok. Tá aparecendo sim. Agora apareceu. Então tá bom. Então nós vamos fazer juntos. Não, olha, tem aproximadamente 15 exercícios. Meu Deus. Já é agora? Não, não é a prova agora. Acorda, Eduardo. Não, eu tô falando que primeiro que você ia dar uma aula para depois dar o exercício. Não, a gente vai direto para os exercícios, tá? Que já é um preparativo para a prova de vocês. Tá bom? Lembrando, não são as mesmas questões da prova, tá? Mas envolve o assunto. Ok? Isso aí, PCT. Vamos começar. Então eu vou dar um tempo, eu vou ler para vocês, tá? Aí a gente aguarda um pouco para todos pensarem, responderem no caderno de vocês, para que, né, a resposta não surja antes para alguns aí, e aí para não atrapalhar o raciocínio. Então vamos lá. Questão 1. O documento que fornece um conjunto detalhado de descrições, né, escritas de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, de forma a estabelecer um roteiro padronizado para a realização de uma atividade, é denominado... Letra A, procedimento operacional padrão. Letra B, metodologia. Letra C, plano de estudo. Letra D, folha de trabalho. E letra E, manual de qualidade. Pensem. Pop. O pessoal nem espera. Deixa eu ver aqui. Todo mundo respondeu. A Verônica pediu para esperar um pouquinho, que ela tá entrando, tá? Tá, então vamos aguardar. Vamos ficar nessa questão primeiro. Natália, estas perguntas você vai disponibilizar, já estão disponibilizados? Eu vou disponibilizar. Eu não compartilhei ainda com vocês, que era para a gente fazer juntos aqui. É mesmo, né? Sou um Zeca, né? Porque senão eu já ia responder antecipado. Exatamente. Tá. É que eu só estou colocando a questão e a letra que eu escolhi. Tudo bem. Eu vou disponibilizar. Vamos esperar. A Verônica está entrando ainda? Professora, tem um monte de gente que não está conseguindo entrar, viu? Mas por que não estou conseguindo? Pelo portal está bem ruim de entrar. Tem mais ou menos 20 minutos para tentar entrar. Agora eu peguei Oi, Elis, manda o link do AVA para eles. Eu mandei para a Verônica. Acabei de mandar, já foi lá. Gente... Isso foi uma descarga? Ô, Rebeca. Misericórdia. Gente, desliguem o microfone aí. Alguém tá com volume aí, tá fazendo um barulhão. Estou com o notebook no banheiro. Ô, Priscila, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô dando risada. Manda o link aí para mim, que eu acho que eu vou entrar pelo celular. Tá, vou mandar.
Então, disponibilizem para todo mundo o link, se não está dando para entrar pelo AVA, para todo mundo poder entrar. Alguém pode, por favor, desligar o microfone, porque tá insuportável esse barulho. Isso não é descarga de banheiro, não? Tá inconveniente, na verdade. Ainda bem que é só o barulho da água. Bom, eu não sei quem é que estava com o barulho aí. Eu desliguei o microfone de todo mundo, tá? Então, assim que vocês forem falar comigo, vocês habilitem aí, tá certo? Pessoal, todo mundo conseguiu resolver essa primeira questão? Vocês precisam ativar aí o microfone de vocês, quem quiser falar comigo. Sim. Então, tá bom. Sim, Então, sim. para todos aqui, a primeira questão, né? A letra A é a alternativa correta. Então, o procedimento operacional padrão, que é o POP, né? É um documento de registro detalhado de todas as atividades, né, referente a um procedimento. Espera só um minutinho aqui, Verônica entrou. Deu certo. Ok? Mandei, Eduardo, entra lá. Então, o POP seria esse documento aí de registro extremamente importante para a gente conseguir padronizar as atividades, né, os procedimentos de diferentes processos, né, de controle de qualidade dentro de um laboratório. Então, o POP aí é extremamente importante. O cachorrinho do Eduardo, meu Deus. Podemos ir para a segunda questão? Sim. Então, vamos lá. Sim. Sim. A medida da falta de resistência dos comprimidos à abrasão, quando submetidos à ação mecânica, é denominado, letra A, friabilidade, letra B, dureza, letra C, desintegração, letra D, densidade e letra E, uniformidade de dose. Então, eu estou falando da resistência dos comprimidos à abrasão, a rupturas, a quebras, quando a gente tem uma ação mecânica. Como que chama, né, o teste, o tipo de teste que é empregado para avaliar essa característica dos comprimidos? Friabilidade. Letra A. Letra A, friabilidade. Alguém ficou com dúvida em relação a essa? Gente, agora é a hora para vocês me perguntarem. Não. Semana que vem é Não. prova. Não fiquei, não, porque eu anotei aqui as paradas no caderno, né? Então, é só dar uma bisoiada rapidinho. Então tá bom, é isso aí. Quero ver todo mundo gabaritando essa prova, hein? Ok. Vamos para a próxima, então. Então, vamos prestar atenção. Questão 3. A substância química de referência tem como característica, letra A, ser considerado um padrão farmacotécnico para que possa comparar resultados obtidos. Letra B, ter apenas alta pureza e estabilidade. Letra C, ser indispensável em análises volumétricas para quantificar fármacos. Letra D, determinar a validade do produto no laudo que será emitido. Letra E, não se pode obter um padrão de trabalho a partir desta substância. Então, pensem, analisem aí as alternativas. Bom, eu para mim é a A, sem dúvida. Mas
a letra C, não, C não, letra D, ela puxa um pouquinho para ela também, que é determinar a validade do produto no laudo que será emitido. Essa pergunta da letra D, ela assim, eu estou com um produto que eu quero copiar ele genérico da referência, é isso em relação a isso? Vocês podem utilizar como esse parâmetro. Ou essa substância química de referência poderia ser a substância padrão, entendeu? Que a gente utiliza em algumas curvas de doseamento, poderia ser esse tipo de substância também. Então é a A. Também acredito que é a A. Eu também acho que é a A. Todo mundo pensou que é a? Que, Pensou, professora? Eu não, eu estou em dúvida. Você está achando que é qual? Diga, Elis. Verônica, estou ouvindo as vozes aí. Pode falar, Elis, primeiro. Pode falar você, Verônica. A minha pergunta era se essa substância seria aquelas a qual a gente coloca nos equipamentos para determinar o teor, enfim, a presença por exemplo, dos ativos, de algo que eu quero verificar. Se então, tem pode ser considerada como essa substância e também aquela que, por exemplo, você vai utilizar para fazer a cópia e produzir o genérico. Também pode ser essa. Eu Qual tô em dúvida seria entre a C. A letra C? Concordo com a Priscila também, eu estou em dúvida na letra C. Eu estou entre a C por causa que aqui Eu ele está também. falando, ó, ser indispensável em análises volumétricas para quantificar o fármaco, para identificar a quantidade de fármaco que tem na química referência. Eu estou em dúvida entre essa. Na verdade, eu tenho entre a e a B, eu estou ficando entre a C. É que assim, a pergunta, ela abre vamos dizer assim, essa margem para você pensar em que situação você está. A pergunta está se aplicando em quê? Vamos descartar algumas. Por exemplo, a letra E a gente descarta, né? Certo. Tipo, não se pode obter um padrão de trabalho a partir dessa. Não. A substância de referência ela é importante, né? E ela é utilizada em vários processos. Então, a gente já descarta a letra E. A letra D, determinar a validade do produto no laudo que será emitido. Vocês acham que é só essa substância que vai determinar se vai ser válido ou não, ou existem outros fatores durante o processo que pode reprovar o produto na hora que está sendo produzido? Existem outros fatores. Outros fatores. Existem outros fatores, perfeito, perfeito. A letra B, alguém pensou? Foi a primeira que eu descartei. Eu pensei porque... Oi. Eu Pode pensei falar. por causa da substância química, mas aí depois eu descartei ela. Então, ter apenas alta pureza e estabilidade. Essa substância de referência, ela pode estar contaminada também. Então, assim, não tem só uma característica, né, de ser altamente puro e instável. A gente pode utilizar em outros processos também, né? Não é só por essa característica. Então, dá para a gente descartar a alternativa B. Então, entre a letra A e a letra C. Então, letra A, ser considerado um padrão farmacotécnico para que se possa comparar resultados obtidos. Isso vale tanto para produção, vamos dizer assim, de medicamentos genéricos similares a partir de referência, tá? Como também os testes de doseamento. Porque, se querendo ou não, você vai comparar a absorvância que o medicamento padrão de referência apresentou e aquela sua amostra está sendo testada. Até porque o termo farmacotécnico, ele já engloba vários, vamos dizer assim... Deixa eu... Como é que fala? Vários aspectos, características do fármaco. Isso. Então, assim, eu digo que a alternativa A, ela é até mais completa, né? Quando a gente se refere a essa questão da característica do medicamento de referência,
né, do que a letra C. Então, ser indispensável em análises volumétricas para quantificar fármacos, tá? Então, assim, realmente, assim, para a gente quantificar um fármaco, a gente vai se utilizar de outras substâncias, até mesmo para a gente comparar, né, com a substância padrão, a substância de referência, para a gente comparar, né, o perfil que aparece na técnica. Opa, só um minuto, gente. Então, essa C seria para, tipo, como quando um referência quer fazer, um genérico quer fazer uma cópia do referência, é isso? Essa C? Não só nessa situação, entendeu? Isso aqui é mesmo para doseamento, para você identificar a quantidade do fármaco, essa C. Entendeu? Quanto que tem presente na solução. Por exemplo, eu quero avaliar se naqueles comprimidos, né, das minhas amostras, sei lá, existe realmente 25 miligramas de dipirona. Entendeu? Então, o teste para identificar se tem aquela mesma quantidade de fármaco que está prescrita na embalagem, seria isso? Exatamente. Entendi. Então, assim, eu digo para vocês que essa letra A aqui, ela abrange, né, uma importância, né, bem maior, bem mais ampla para essa substância química de referência do que a própria letra C. Deu para entender? Oh. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Sim. Então, tá bom. Essa daqui vocês vão ter que pensar, que eu vou querer uma resposta um pouco mais elaborada, tá bom? Então, ó, de acordo com seus conhecimentos, você como farmacêutico, né, qual lote você liberaria para o consumo? Então, eu tenho 3 gráficos aqui. Lote A. Deixa eu tentar só aumentar Aumenta aqui. Um pouquinho. Isso. Melhorou? Não. Só mais um pouco. Mais um pouco ainda? Pera lá. É que vai cortar aqui. Deixa então tá bom. Aí tá bom. É que se eu coloco em modo apresentação, vocês não conseguem enxergar. Ó, então, assim, tem 3 lotes do mesmo medicamento, né? Então, vocês precisam avaliar. Foram feitos os testes de controle de qualidade, tá? E a gente tem a proporção, a estatística aí, né, do quanto que foi aprovado e o quanto que foi, né, tá em desacordo com as normas, né, do controle de qualidade. Quero que vocês analisem os 3 gráficos. Então, assim, só para vocês observarem, vamos pegar esse primeiro gráfico aqui, ó, lote A. O que nós temos aqui? Nós temos 2 conjuntos aqui de barras, então aqueles que estão em acordo com as técnicas do controle de qualidade e aquela porcentagem que vai em desacordo. Esses testes foram feitos tanto para a matéria-prima que foi utilizada para o processo, como também para o produto acabado, o produto final. Então, pensem assim em relação à estatística, a porcentagem, né? A porcentagem que você está dizendo em relação a quê? A efeito... A quantidade do medicamento que tem na embalagem? Ou no comprimido? De fármaco? Não só em relação à quantidade de fármaco, mas assim, vamos falar assim, todas as técnicas de controle de qualidade necessárias para um medicamento, né? Então, assim, foi feita uma estatística, né? A porcentagem de aprovação e a porcentagem que está em desacordo, entendeu? Não é que eles não foram 100% aprovados, mas, por exemplo, se foi utilizado 10 amostras, né, do fármaco em si, uma porcentagem foi aprovada em alguns testes e a outra está em desacordo. Deixa eu só... eu não sei exatamente se é isso que você quer ouvir, mas analisando aí, eu vou dizer que o lote A, ele tem menos desacordo. Então, eu vou entender que o 75 e o 88 foi o que se aproximou mais aos 100% do desejado do produto. É isso que você está querendo saber? Eu quero que vocês façam uma comparação.
por que seria o lote A ao invés dos outros lotes, mas eu quero que todo mundo entenda. Então, observem com calma os 3 gráficos para vocês entenderem essa porcentagem. O que eu entendi que, no caso, eu acho que é o lote A, que nem o Eduardo falou. Aqui, referente à matéria-prima, ele tem 75% do 100% que ele deveria ter, e no caso, em erro do fármaco, de quantidade do fármaco, ele está em desacordo 25%. Eu entendi isso. E no caso do lote B, ele tem basicamente aí quase o que está de acordo, basicamente. Ele está em desacordo. O tanto desacordo como o acordo estão quase nivelados. Esse lote B e lote C já não liberaria para consumo, sim o lote A. Porque o lote B ele está com metade da concentração. Então, ele tá como se 50% veículo, 50% matéria-prima, sendo que, na verdade, teria que ser 100% de fármaco no produto, entendeu? E não ser dividido meio a meio com o veículo. No caso do lote B, você tem basicamente uma igualdade aí de efeito e acertos e erros. Exatamente. Então, o lote B, assim, a gente já tem que descartar só de olhar, porque de tudo que você vai produzir, praticamente metade está em desacordo, né? Você vai perder, não atende às normas, os requisitos, né, do controle de qualidade, então já seria um lote inviável para o consumo. Então a gente volta para o lote A. Pode falar, desculpa. Não, e o lote C, analisando friamente... Seria o muito prejuízo. fundo de quintal. Seria o quê? O fundo de quintal. Então, e foi o que teve mais prejuízo, né? Ó a matéria-prima. A matéria-prima usada do DCB foi comprada na China. Provavelmente. Olha, não fala assim não, que Rambax é um laboratório muito bom e veio da Índia, hein? Nem falo China que eu tô com ranço. Misericórdia. Então, assim, totalmente sem o conteúdo, né? Praticamente totalmente sem o conteúdo. Então, assim, o lote C, mesmo que se a gente fosse comparar essa questão do produto acabado, que mesmo com a matéria-prima, né, totalmente aí errada, em desacordo, o produto acabado apresentou uma certa aprovação, tá? A gente não poderia confiar 100% nesse lote devido à má qualidade, vamos falar assim, da matéria-prima. Porque foi da matéria-prima utilizada que se fez o produto acabado. Né? Então, assim, pode ser que futuramente esse produto aqui venha trazer problemas, tá? Então, o melhor... Oi, pode falar, Eduardo. Não, no mundo de hoje, você tem que ter o mínimo de perdas, né? O mínimo de custo e o máximo de resultado possível da venda de um produto, né? A eficácia, né? Para se liberar um medicamento para consumo, tem que ter um 100% de medicação correta naquela embalagem. Sim, exatamente. Então, a gente não pode liberar um produto que não atendeu aos requisitos do controle de qualidade, né? Então, assim, tendo uma pequena porcentagem que não foi aprovada, tudo bem, né? Mas do jeito que apresentou os outros lotes, é inviável a gente liberar, né, um medicamento desse, tá? Então, todo mundo concorda que seria o lote A? Eu, pelo menos, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu também concordo. Fica aí algo na prova, assim, para vocês descreverem, todo mundo vai saber escrever? Sim. Então, para aí. Se fosse para colocar isso em palavras, seria como essas palavras? Porque cada um deu uma forma, mas... Pensa, então, assim, como que você justificaria o lote a ser escolhido? Eu colocaria o lote A porque ele teve o mínimo de perda com o máximo de ganho. Não sei, matéria-prima. Assim? De aprovação. Matéria-prima. De aprovação. O que mais se aproximou 100% de aprovação. Sim.
Tá, então vocês podem justificar com base nisso que vocês falaram. E aí vocês só completam que os demais lotes, né, apresentaram uma porcentagem maior aí em produtos em desacordo, e isso vai trazer prejuízos para a empresa, porque muitas vezes vai ter que refazer alguns produtos, né, fazer outras análises, descartar esses produtos finais aí, então vai trazer mais prejuízos aí. Perfeito? Perfeito. Sim. Então, tá bom. Voltando aqui. Então, posso ir para o próximo? Mande. Nós estamos bom. Bom. Questão 5. O laboratório analítico deve produzir resultados com reprodutibilidade e repetitividade, sem a existência de erros sistemáticos. Então, um meio importante de monitoramento com relação aos seus próprios requisitos e às normas de outros laboratórios é a letra A, realização de controle de qualidade. Letra B, realização de auditoria interna. Letra C, obtenção de habilitação. Letra D, realização de auditoria com auditor externo contratado. Letra E, participação em ensaios de proficiência. Leiam com calma, ver se vocês entenderam a pergunta. Eu falaria B. Eu ainda vou um pouquinho além da Priscila. Letra D. Eu estou entre a A, que é a questão da qualidade, né? E a D, porque para me ter certeza que eu vou ter um resultado imparcial... pode falar, Priscila. Desculpa, é que nem eu falei, você está falando, eu estou em dúvida entre a B e a D. Mas eu penso que é uma realização de uma auditoria. Eu penso nesse sentido, porque para me ter certeza que eu estou tendo aí um resultado reprodutivo. Reprodutibilidade. É isso mesmo. Para você fazer o mesmo processo igual, sem erros, sem falhas. Né? Eu vou ter que ter uma. É como se eu como eu vou ter que ter uma segunda opinião, uma visão de fora, para saber se eu não estou. Como é que chama? Acomodado. Né? Não sei se o termo é esse, acomodado. Está dentro do padrão, de acordo com as se eu estou fazendo a coisa certa? Eu acho que é falhas internas que a gente não pensa, que a gente não percebe. Ou que o excesso de confiança. O excesso de confiança. Então, nesse caso, seria a D. Porque aí eu trago alguém de fora para fazer uma auditoria, para saber se ele eu estou trabalhando bem. E as normas de outros laboratórios. Isso quer dizer que não é só o laboratório dele. Então, ele está pegando as informações de outros laboratórios externos para poder fazer dentro do meu próprio laboratório. Então, eu acho que é se eu estou trabalhando dentro do padrão desejado. E meninas, o restante, Brenda, Elis, Rebeca, Verônica. Eu concordo, Pro, é eles que está falando. Tá, Elis, você entendeu a pergunta? Muito difícil? É um pouquinho, você tem que ler, reler, ficar uns 2 dias lendo. Eita. A compreensão... Você tem que interpretar o enunciado. Oi, quem falou, Rebeca? Eu concordo com a auditoria interna. Para você, então, seria a letra B. Sim. Porque se existir erro no controle de qualidade, a auditoria ela vai investigar e vai mandar refazer esses testes, certo? Sim.
Então, assim, pessoal, como o enunciado fala de um meio de monitoramento, tá? Então, isso vai além do controle de qualidade. Lembra que o controle de qualidade são técnicas aplicadas para a gente ter uma melhor gestão de todo o processo, que esteja tudo em acordo com a farmacopeia, né? As técnicas, né? Tudo. Um meio de monitoramento seria a auditoria, tá? Como vocês estão falando aí. Como diferenciar se nesse caso aqui é a letra B ou a letra D? Então, assim, apenas uma auditoria interna seria suficiente ou a gente precisa de um auditor externo? Então, eu levei em consideração os próprios requisitos e as normas de outros laboratórios. Verônica vai saber responder, porque ela trabalhou muito tempo com essa parada aí, então ela vai saber. Verônica, você está me ouvindo? Alguém mais quer participar? Tem um monte de gente aqui na sala. Eu estou desafiando a Verônica. Cadê ela? Ela tem que responder, porque ela sabe disso. Ela trabalhou com isso. Eu estou desafiando ela a responder. Estou brincando. Ô, Brenda. Ainda, para mim o slide está sumindo, pronto. Eu estou vendo a cara do Eduardo toda hora na tela. Ô, maravilha! Por isso que eu não estou nem falando nada. Mas eu acredito, posso estar errada. Pode falar. Uma auditoria com um auditor externo seria o mais ideal. Exatamente. É isso aí, garota. Estamos juntos e misturados. Pessoal, se fosse só, né, em relação aos próprios requisitos do laboratório em questão, tá? Uma auditoria interna seria suficiente. Às vezes, os próprios funcionários, o farmacêutico responsável do controle de qualidade poderia, né, executar a auditoria, mas as rotinas diárias, às vezes, algum erro, né, vai passar aí, né, aos cuidados. Então, assim, o mais ideal, e ainda mais para a gente comparar com as normas de outros laboratórios, seria a presença de um auditor externo, tá? Ter uma visão de uma terceira pessoa, tá? Em relação a todo o processo que está ocorrendo lá dentro do seu laboratório. Lógico que a auditoria interna é excelente, tem que existir sempre, tá bom? Só que muitas vezes o auditor interno esquece, né, das normas, do jeito que é aplicado as técnicas em outros laboratórios, né? E, então, assim, às vezes aquela adaptação que a gente fez para aquele nosso laboratório, né? O pessoal, os profissionais estão cometendo pequenos erros e isso está levando a uma falta da qualidade no produto final, né? É que eu então, falei, durante o processo, excesso de confiança. Então, às vezes, pela aquela questão, né? Foi uma adaptação, o laboratório não é muito grande, então vamos dar o nosso jeito, tá? Então, assim, o melhor a ser feito é a presença de um auditor externo, porque vai ter aquela visão imparcial, tá? Então, assim, não sou amigo de ninguém, vou olhar aqui para todo o processo, friamente vou analisar se o processo está correto, está seguindo as normas ou não. Ok? Estamos bem, estamos indo bem. Podemos continuar? Podemos. Sim. Bom, questão 6. O ensaio de perfil de dissolução é oficialmente aceito para determinar, letra A, biodisponibilidade de um medicamento, letra B, diferença entre lotes de um medicamento antes e após modificações após registro, letra C, calcular o teor de fármaco contido numa forma farmacêutica, letra D, farmacocinética do medicamento e letra E, solubilidade do fármaco. Letra E. A dissolução é a solubilidade, não? Eu acho que é a C. Calcular não, a dissolução
Ó, o ensaio Para do qual perfil de forma dissolução. farmacêutica nós falamos sobre esse teste? Para qual forma farmacêutica? Comprimido. Comprimido. Comprimidos, perfeito. E o que seria esse teste de dissolução? Quanto É tempo o ele leva para tempo se dissolver, para ser absorvido? O tempo que leva para o medicamento ser dissolvido e absorvido no organismo. Então, assim, fala alguma coisa de dose, dosear, calcular o teor de fármaco? Não. Não. É Tem o a ver tempo que com a ele leva para dissolver no corpo. farmacocinética? O que é a farmacocinética? Quais são as etapas da farmacocinética? É o tempo de percurso. Como é que é? Farmacocinética. Quem que tá falando, Brenda? Quem que Eu. estava falando? Quais são as etapas da farmacocinética? Administração. Não, administração não. Absorção. Distribuição. Excreção. Metabolização. E excreção. E a excreção é a última. Exato. Então, assim, essa dissolução, dá para a gente ter uma noção de toda a farmacocinética? Não. Não. A gente sabe só o quê? Que pode descobrir? A absorção. Então, é a letra E. Então, assim, então, a letra E, porque a biodisponibilidade não encaixaria aí. A biodisponibilidade não encaixaria? O que vocês acham aqui entre a letra E eu e a fiquei letra na dúvida entre a A e a E, porque essa questão da biodisponibilidade... demora para si. Mas a pergunta ela basicamente está em cima da letra E. O ensaio. Para que serve o ensaio do perfil de dissolução? Justamente para pegar o comprimido e colocar naquele teste para ver quanto tempo, se ele leva o tempo correto para se dissolver, para ver quanto tempo ele leva para ser absorvido. Então, é a solubilidade do fármaco. E a disponibilidade do medicamento. E o que é biodisponibilidade? Não, é biodisponibilidade. Para mim, é a letra E. É o quanto que ele fica disponível no organismo. Isso. Quanto que fica mas disponível? A pergunta não é essa. Na verdade, assim, o medicamento, quanto que ele é absorvido no organismo. Então, por isso tem esse perfil de dissolução. No organismo. Pois eu ainda bato, é a letra E. Eu acho que é a A. Gente, biodisponibilidade tem a ver com a quantidade do fármaco que foi absorvido, tá? É a partir desse teste que a gente descobre a porcentagem do fármaco que foi dissolvido e absorvido e o tempo que isso aconteceu, tá? Se vocês pegam a bula do medicamento, tem esses dados sobre a farmacocinética, né? Principalmente o dado do teor de biodisponibilidade, a taxa de biodisponibilidade do fármaco. E o pico, às vezes a bula traz até o pico de absorção, né? Qual é o tempo que leva para a gente ter uma concentração máxima na corrente sanguínea, tá? Isso tem a ver com o perfil de dissolução. Tudo bem, a gente pode falar, significa apresentar uma solubilidade do fármaco? Sim, mas assim, qual que é o objetivo do perfil de dissolução? É solubilizar o fármaco para determinar a biodisponibilidade do medicamento. Não sei se ficou claro para todo mundo. Então é a letra A? Seria a letra A? Moleque. Todo mundo compreendeu que é biodisponibilidade do fármaco? Como eu falei, eu estava na dúvida entre a A e a E. Porém, em cima da pergunta, eu achei mais próximo da E do que da A. Porque, assim, tem a ver com a solubilidade do fármaco, sim, mas a gente não avalia só a capacidade de dissolver, né? O tempo que leva, né? E isso, a gente não pode esquecer que, uma vez solubilizado, ele vai ser absorvido, tá? Então, é a partir desse ensaio aqui que a gente determina a taxa de biodisponibilidade aí do medicamento. Certinho. Pronto.
Podemos ir para o próximo? Mande. Sim. Mande. Então, vamos lá. Espera aí, sei que eu tenho que diminuir um pouquinho. Bom, questão 7. Um dos procedimentos técnicos aplicados a medicamentos é a determinação de peso, tá? Então, a gente falou da determinação de peso para formas sólidas. Algumas vezes podem ser aplicadas em formas semissólidas, incluindo cremes, com apresentação em forma de dose múltipla. A determinação do peso médio deve atender o seguinte procedimento. Então, vamos ler aqui, né? Opa, desculpa, aqui, ó. Letra A. Diferença de pesagem antes e após a remoção do conteúdo de cada embalagem individualmente. Letra B. Diferença de pesagem antes e após a remoção do conteúdo de todas as embalagens coletivamente. Letra C. Peso do produto de forma direta e individual. Letra D. Peso do produto de forma direta e coletiva. E letra E. Diferença de pesagem de cada embalagem cheia individualmente com o valor médio do peso da embalagem vazia. O que vocês acham? Eu vou ter que ler tudo de novo, porque o meu ficou oscilando, voltando para a pergunta 6 e voltando para a pergunta 7. Tá, agora ele estabilizou. Eu dou um tempo para vocês analisarem. E aí, alguém tem alguma ideia? Ó, eu li a pergunta aqui, mas, assim, honestamente, eu não consegui, ela não conseguiu ficar clara na minha cabeça. Mas eu acho... Não, eu ia falar assim, você lembra como que é feito o peso médio para comprimidos? Sei, pega todos os comprimidos, soma... Pesa individualmente, acha a média. Isso. Agora a gente está falando de uma outra situação. Como que vocês acham que é empregado esse peso aí médio na questão dos produtos semissólidos, cremes? A gente vai pesar... Oi. Quem está falando? Verônica? Verônica, isso. Isso, pode falar. Da forma como foi escrita as alternativas, me deixou pensativa. Mas, me deixou com dúvida. Quando eu fiz, nós fazíamos assim, pesávamos as bisnagas vazias e depois pesava elas cheias, para poder tirar uma média. Então, sempre fazia isso, pesava todas elas, pesava vazia e depois a cheia. Então, tinha esse trabalho de pesar individualmente ela vazia e ela cheia, para poder fazer. Não é o caso que está aí nas alternativas, né? Por exemplo, a E fala da diferença de pesagem de cada embalagem cheia individualmente, com o valor médio do peso das embalagens vazias. Então, essa daí se aproximou um pouco da forma como nós fazemos. Isso, da minha realidade. Agora, as demais, porque para fazer uma média não dá para ser com a bisnaga já cheia. Eu não consigo tirar uma média porque tem o peso da bisnaga junto. Verônica, lembra quando a gente fez os supositórios? Sim. Lembra que a gente pesava individualmente elas depois de feitas, né?
Que a gente tirava da embalagem. Não dá, não é isso não. Ó, comparando a letra E com a letra A, o que vocês acham? Acho que a letra A. Professora, essa A eu achei estranho, porque a diferença de pesagem antes e após a remoção do conteúdo. Essa remoção me deixou pensativa. Antes e após a remoção, antes seria a bisnaga vazia. Será que ele não pode ficar resíduos na embalagem e isso alterar o peso? Fica. Então, também não é adequado. Tipo, porque ele parece, é uma situação bem parecida com a letra E. Só que aqui na letra A, a gente, depois de cheio, você vai e tira o produto. Só que isso você pode deixar resíduos dentro da embalagem, que não é adequado. Exatamente. O que mais se aproxima... Exato. O que mais se aproxima aí com a realidade do que é feito nos laboratórios, né? Então, a diferença de pesagem de cada embalagem cheia, individualmente, que, na verdade, depois que você fizer pesar todas as amostras da embalagem cheia, você vai ter lá um valor. Você pode calcular uma média lá e também comparar depois com o valor médio que dá da embalagem vazia, tá? Porque assim, mas mesmo... Aí pesa a embalagem vazia primeiro, né? Aí enche... Isso, e assim, na verdade, se você vai analisar 10 amostras, vai ter que pesar as 10 embalagens vazias que você vai usar, porque pode ter diferença de pesos. Você não via isso, Verônica? Verônica? Sim, professora, víamos bastante. Tinha vezes que tínhamos que repetir. A senhora falando agora é verdade, é fato. Tinha clientes para quem nós usávamos 10, fazíamos uma média de 10 bisnagas vazias e usávamos aquela média. É verdade. Isso. Exatamente. Tá? Então, a gente vai colocar aqui a letra E como alternativa correta. Perfeito. Dúvidas? Dúvida não, mas a pergunta que mais me deixou assim inseguro foi essa 7. Foi essa 7. Aqui foi algo que a gente não discutiu em aula ainda, né? Então, eu trouxe uma situação nova aí, que seria a pesagem desses produtos. É complicado, assim, não é sempre que é aplicado o peso médio nas formas semissólidas, mas é uma técnica adequada para a gente fazer, para a gente ter uma ideia, né, de como que está sendo o preenchimento dessas embalagens, se estão sendo feitas de maneira correta, tudo bem? Então, é uma forma que dá para a gente fazer, né, calcular o peso aí individual das embalagens vazias, só que não se esqueça que a própria embalagem vazia pode apresentar diferença de peso, né, do próprio material. Então, mesmo, não é, eu pesei uma embalagem vazia, vou usar ela como meu padrão, né, para comparar com as outras. Não, tem que pesar todas as embalagens vazias, que pode ter diferença de peso. Ok. Podemos continuar? Podemos. Então, tá bom. Questão 8. A respeito de alguns objetivos sobre a garantia da qualidade de boas práticas de manipulação, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A, garantir o cumprimento das especificações, procedimentos, controles, treinamentos, auditorias e demais tarefas listadas anteriormente e prover seus registros. Letra B, zelar pelo gerenciamento dos registros e da documentação envolvida e de seu arquivamento. Letra C, prever e fornecer todos os subsídios necessários para garantir segurança e eficácia dos produtos obtidos na farmácia e para o atendimento das normas técnicas, fiscais e sanitárias vigentes. E letra D, nenhuma das alternativas. Bom, eu acho a letra D, né? A incorreta aí é a letra D. Com açúcar, né? Porque a A, B e C então, é tudo dentro daquele que pede. Todo mundo concorda com o Eduardo?
Leiam aí com atenção, por favor. Ai, meu pai, essa eu tô... Não, fiquem calma. E os demais aqui do grupo, que tem um monte de gente, ninguém participa. Os mesmos que participam na aula presencial, os mesmos na aula ao vivo. Tô com dor de cabeça, Pro. Tá com dor de cabeça? Jojo. Oh. Jojo tá na área? Tô só ouvindo aqui pra esse. Já tá ouvindo. Um cheiro no sovaco, nega. Vamos lá. Eduardo, Priscila falaram da letra D. Meninas, Brenda, Rebeca, Elis também participa. Eu acho que é a D também, Pro. Letra D. Eu acho que é a letra D. Exatamente. Todo mundo concorda, então. Letra D está correta. Perfeito. Até que a gente não tá tão ruim nesse negócio, não. Também acho que é a letra D. Também acho que é a letra D. Caba abriu a boca aí. Quem é que falou agora? É eu, Fernando Du. Ô, Jesus, um homem para dividir aí a voz. Certo, vamos lá, meu povo. Vamos para a próxima questão, então. A letra 9. Letra não, número 9, né? Durante o processo de produção, né, dos produtos farmacêuticos, podem ocorrer fenômenos indesejados, relacionados às falhas de produção ou problemas de estabilidade. As formas farmacêuticas nas quais acontecem os fenômenos de caping, creaming e caking são, respectivamente, letra A, comprimidos, suspensões e emulsões. Letra B, cápsulas, suspensões e emulsões. Letra C, comprimidos, emulsões e suspensões. E letra D, cápsulas, emulsões e suspensões. Olha, eu só conheço o cupcake. Que eu lembro do caking, que a professora falava da suspensão, da Tati falou isso. Eu não lembro. Quem falou? A Rebeca? Eu. Letra C, comprimidos, emulsões e suspensões. Todo mundo concorda? Mas espera aí, me refresca a memória, porque eu nem sei o que é cream e cake. O que é isso? Eu já falei, eu só conheço cupcake. O cake ficava uma pastinha embaixo, lembra que ela falava uma gosminha no suspensão? Tá. Fica um... eu não sabia que é esse nome. O cake... Esse eu não sei, nem vou opinar. Tudo bem. Oi? Tá. A Elis falou que não vai opinar. Então, assim, gente, o caking acontece geralmente nas suspensões, sim, quando a gente utiliza, né, um pó, às vezes, um tamanho bem reduzido, eles têm a tendência a se compactar no fundo, tá? Então, é comum acontecer esse caking para suspensões, que a gente tem partículas suspensas, só que se for partículas muito finas, muito pequenas, na hora da sedimentação, vai formar uma coisa só lá e vai ser difícil de você agitar para ressuspender essas partículas. Aí fica tudo bem uma sobre pastinha, o cake? né? Isso, forma como se fosse uma pasta. E o cream? Cream. O cream é quando o creme desanda, começa a ter a separação de fases. Então, geralmente, na superfície do creme vai aparecer umas gotículas de óleo, entendeu? Você começa a ver uma separação de fases aí. Ok? E o caping? O que é o caping? O que vocês acham que pode acontecer no caso aí? Se a gente for seguir o que a Rebeca falou, é a alternativa C, tá? Então, estaria acontecendo nos comprimidos, esse caping.
O que vocês acham que pode estar acontecendo de erro aí durante o processo? Ele não se dissolve, será? Ele não se Condensado. dissolve. Problema na natureza, Bruno, na friabilidade. Tem a ver com a parte de friabilidade, mas na verdade é aquele comprimido que depois de produzido vai faltar uma parte na superfície, então ele já vem com falhas. Entendeu? E tem Vem a ver deformado? Vem deformado, exatamente, que pode ser erros durante a compactação, né, desse comprimido, ou falhas em relação à quantidade dos agentes adjuvantes utilizados, tudo bem? Ou se o comprimido é muito friável, né, ele vai se quebrar facilmente devido à falta de algum agente adjuvante, então pode acontecer esse caping. Então é como se fosse a parte de cima assim, do comprimido vem com falhas. Ok. Então, a sequência que você está falando aí, que é a letra C, o caping é do comprimido, o cream é da emulsão e o caking é das suspensões? Isso. Correto. Só recapitulando. O caping é uma deformação de comprimido, no comprimido. Isso, exatamente. O cream, ele causa na emulsão o quê? Uma separação de fases do creme. Então, geralmente, você vê uma camada de óleo sendo formada na superfície. Então, por exemplo, até aqueles cremes, não sei se vocês já aconteceu de vocês esquecerem algum creme durante muito tempo na casa de vocês, quando vocês veem, tá aquela camada de óleo na superfície. É, isso mesmo, já aconteceu comigo. Já. E o cake, é essa babinha que cria no fundo. A barbinha é quando você tem partículas muito finas, muito pequenas na suspensão, porque aí quando você não agita, você deixa paradinho assim, as partículas se sedimentam, né? Fica no fundo do recipiente. Só que se a partícula for muito fina, ela vai formar como se fosse uma coisa só, né? Então parece que é uma baba, né? Fica uma substância mais gelatinosa no fundo do recipiente, e aí na hora de você agitar, é mais difícil você ter a separação dessas partículas novamente. Então, seria uma suspensão. Do vidro? Oi? É aquele pozinho que fica no final do vidro? A suspensão. Você chacoalha e ele fica por alguns segundos, depois ele vai baixando o pó. Isso, exatamente. Então, suspensão é isso. Você tem que agitar antes de fazer o uso, tá? Mas se essas partículas forem muito pequenas, muito finas, na hora de sedimentar, pode ser que forme um aglomerado enorme lá no fundo do recipiente. E aí você, na hora de agitar, você vai ter dificuldade. Era isso que eu ia falar. Entendi. Uma vez eu vendi uma azitromicina, amoxicilina. E na hora que a pessoa foi adicionar a água filtrada para virar a suspensão o pó, ela voltou na drogaria dizendo que o produto poderia estar estragado porque ficou uma pedra. Ficou uma pedra, meu Deus. Ela colocou água, mas não dissolveu o pó. Tanto é que eu ia jogar fora mesmo, peguei uma espátula para mexer lá dentro. E realmente estava. Eu falei, meu Deus, está dentro da validade, o negócio não dissolveu, ficou uma massa dura no fundo do frasco. Provavelmente ou não utilizou o diluente na quantidade exata, correta. Ela disse que colocou até a marca. Eu ainda perguntei, você colocou até a marca aqui do frasco? Entendeu? Eu coloquei. Mas era. Pode ter já acontecido isso. Ou o lote estava alterado aí e criou esse caking aí no fundo do recipiente. E era isso que eu ia perguntar. Isso determina um cake, né? Isso, exatamente. Você vai ter dificuldade de ressuspender as partículas. Então, é uma suspensão que deu ruim, entendeu? Ela estava com cake mesmo. Ok. Dúvidas então, letra nessa C. questão? Não, essa letra foi C. Boa. Número 9, letra C. Tá? Vamos para a próxima, então. São 16 perguntas, né? Ai, meu Deus. São 15. Número 10. A escolha de um agente
emulsificante, que seria um tensoativo, é primordial no desenvolvimento de uma emulsão, sendo o equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que é o EHL, do tensoativo, o parâmetro essencial a ser avaliado. Sobre a escolha de tensoativos, é correto afirmar que, para o desenvolvimento de emulsão do tipo, letra A, água, óleo, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de EHL, pois este apresenta características mais polares. Letra B, água, óleo, deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de EHL, pois este apresenta características mais polares. Letra C, óleo, água, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de EHL, pois este apresenta características mais polares. E letra D, óleo, água, deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de EHL, pois este apresenta características mais polares. Parece tudo igual, mas não essas alternativas. Ah, voltou. Ô, Natália. Eu acho que a letra C. Letra C. Alguém acha que é outra alternativa? Eu vou ter que ler porque caiu a conexão aqui do meu lado. Voltou agora. Ah. Não, tudo bem. Deixa eu só pegar um papel para suar o nariz para aí, gente. A escolha de uma agente emocionada. Olha. Água em óleo. Ai, caramba. Isso aí eu estava falando aquele dia. A primeira parte, no caso, é menor e a barra do lado esquerdo é maior, né, Rebeca? A menor porcentagem, né, do óleo e maior porcentagem de água. É água e óleo. Então, pelo que é pouca água e muito óleo, né? É pouco óleo para mais água. Então, mas vocês estão falando aqui da entre a C e a D? Da letra C. Eu estou falando da letra C, que ela falou, que aqui, no caso, vai ser pouco óleo, mais água, para poder fazer o tensoativo com baixo valor desse EHL. Eu acho que é a C também, se for por esse raciocínio. Esse aí eu tô por fora. Eu estava olhando aqui no meu caderno e o sistema EHL para emulsificante é entre 3 e 6, são lipofílicos. Ou seja, água e óleo. Então, para mim, é a letra A. O valor baixo. Vamos relembrar alguns fatores, tá? Então, assim, o que vocês estavam falando das siglas. Então, assim, por exemplo, água em óleo quer dizer que tem mais óleo do que água. E óleo em água tem mais água do que óleo. É mais água do que óleo. Isso. Não sei se vocês lembram da última aula que a gente falou do EHL, tá? Existe uma escala de valores. Quanto maior o valor do EHL, vocês lembram se era mais polar ou menos polar? Mais polar. Mais polar. É mais polar, tá? Então, quanto maior o valor, mais polar, tá? Então, assim, vamos pensar. Para essas substâncias aqui, que onde a gente tem uma quantidade maior de óleo, querendo ou não, a gente vai precisar de um emulsificante que tenha mais afinidade por essa substância do que com a água. Entendeu? Então, prestando atenção, as emulsões na qual a gente tem uma quantidade maior de óleo, o emulsificante precisa ter uma afinidade maior com esse óleo, tá? Então, teoricamente, tem que apresentar um EHL de valor baixo, ok? Mas isso significa que esse tensoativo vai ser mais polar? Não, então seria a letra D, porque polar é referente à água. Então, se é óleo em água, o tensoativo é um valor maior do EHL e ele vai ter a característica mais polar. É isso? Exatamente. A alternativa correta é a letra D. Então, assim, uma emulsão óleo em água
Isso significa que a gente tem uma quantidade maior de água em relação ao óleo. Então, o nosso tensoativo tem que ter uma afinidade maior por essa substância, tá? Dentro das escolhas do EHL, tem que ser um que apresente um valor alto, tá? E isso significa, né, que esse EHL aí é mais polar. Então, a única alternativa que é mais coerente com essas características é a letra D. Pro, explica de novo, por favor. É mesmo. Explico. Fiquei zuretinha. Então, vamos lá, pessoal. Lembra da escala do EHL. Quanto maior o número, mais polar, ok? Lembrem, o emulsificante ele tem afinidade tanto pela água como também pelo óleo, ok? Dependendo do nosso tipo de emulsão, se ela é água em óleo ou óleo em água, eu tenho que considerar a substância em maior quantidade, tá? Então, se é água em óleo, minha substância em maior quantidade é o óleo. Então, a afinidade do emulsificante tem que ser maior para o óleo. Então, tem que ser um tensoativo de EHL baixo, tá? Como tá aqui na letra A. Só que isso daqui, onde está o erro? Aqui, ó, característica mais polar. Tinha que ser característica mais apolar. Polar. Entendeu? Porque tem uma afinidade maior pelo óleo e não pela água. Deu para entender? O apolar tem mais afinidade pelo óleo. Pelo óleo. Como aí estava polar, então o valor baixo de EHL não é o mais polar, é o menos polar. Ou apolar. Entendeu? Por isso que a alternativa A está errada. Tá? Vamos ver aqui a alternativa B. Água em óleo. Deve-se utilizar um tensoativo de alto valor de EHL. Aqui já está errado. Olha aqui, a gente tem o óleo em maior quantidade. Então, eu não posso escolher um tensoativo de alto valor, porque ele realmente é mais polar, mas não vai atender a minha necessidade, que eu preciso de uma afinidade maior com o óleo. Ok? Letra C. Óleo em água. Deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de EHL. O erro também está aqui. Qual é a minha substância em maior quantidade? A água. A água é polar. E aí eu precisava de um EHL com o valor alto, tá? Para apresentar a característica polar. Então, o erro está aqui, ó. Tá? A alternativa correta é a letra D, que fala de uma emulsão óleo em água. Deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de EHL. Então, assim, minha substância em maior quantidade é a água. E eu utilizo um tensoativo de alto valor de EHL. Tá correto, pois é mais polar. Tá. Deu para compreender, mais ou menos? É confuso. É confuso, mas é que tem que raciocinar bem essa questão do água em óleo, óleo em água, apolar, alto, Mas baixo. o que vocês não entenderam? Me perguntem, Reis. Na parte da emoção, como que eu sei que sempre vai ser isso? Que, tipo, no caso aqui você está falando que tem que ser óleo em água com alto valor, por causa do que ele é polar e apolar. É isso que eu não estou conseguindo entender. Tipo, se fosse como que eu posso explicar? A emoção. Por que essa emoção você está falando que é essa questão, essa D? Eu não consigo compreender. Priscila, as emulsões podem ser de dois tipos. Elas podem ser água em óleo ou óleo em água. Quando tem essa... Como que eu vou saber? Aqui então, no enunciado. Não, aqui no caso, pelo enunciado, a gente não consegue determinar se é óleo em água ou água em óleo. Não dá para determinar. A gente determinou de acordo com o restante do que está escrito nas alternativas. Tá? Poderia ser água em óleo ou óleo em água. O problema é que as outras alternativas estavam escritas erradas. Tá? Então, por exemplo, por que eu escolhi a letra D? Porque eu falo de uma emulsão óleo em água. Nessa daqui, lembra, a segunda letra sempre representa a substância em maior quantidade. E aí, ok, entendi. Ok?
Então, assim, aqui no caso é a água, tá? A água, ela tem característica o quê? Polar ou apolar? Água polar. Água polar. A água é polar, exatamente, tá? E quando a gente fala do EHL, da escolha do tenso ativo, você tem que lembrar daquela escala que tem vários números, que vai desde o número pequeno até o número grande. Quanto maior o número, mais polar é. Então, o emulsificante ele tem afinidade tanto pela parte oleosa como pela parte aquosa, tá? Mas a escolha vai de acordo com a substância em maior quantidade. Então, quanto maior o número... Quanto maior o número do tenso ativo, mais polar é esse tenso ativo. Então, para todas as emulsões óleo em água, tá? O tenso ativo ele tem que ter um valor alto para ser mais polar. Então, ó, se você dá uma olhada, a alternativa C, ela é bem parecida com a alternativa D. Mas por que eu escolhi a D? Porque eu estou falando de um alto valor de EHL. A C fala de um baixo valor de EHL. Baixo valor se refere àqueles tensoativos que são utilizados nas bases mais oleosas, porque o baixo EHL mostra uma característica mais apolar e não polar. Não sei se você me entendeu, Priscila. Então, assim, consegui entender. A água é sempre polar e o óleo apolar. Quanto maior é o valor de EHL, ele... Maior é o tensoativo. Isso. Ó, então, nós falamos de uma emulsão óleo em água. Como que seria, então, para uma formulação água em óleo? Então, a que chega mais próxima da resposta correta poderia ser, por exemplo, a alternativa A, que fala de um tensoativo com baixo valor de EHL, que é o que a gente fala, né, quando a gente tem uma grande quantidade de óleo, tá? Mas aonde está o erro? Aqui, ó, mais polares, entendeu? Agora se tivesse escrito apolar ou estaria menos certo. Polar, estaria certo. Entendi agora. Entendeu? Peguei. A alternativa B está errada porque está falando em alto valor de EHL. Alto valor de EHL é sempre água polar, tá? E a substância em maior quantidade é o óleo. Entendi. Ok? Difícil? Deu para pegar? Agora eu consegui compreender. Agora eu consegui. Obrigada. Tem que jogar isso no papel. É difícil. Alguém ainda não entendeu, gente? Tranquilo. Pessoal, todo mundo está aí participando, está olhando. Fernando. Sâmia. Eu tô aqui, tô comendo, mas tô aqui. Tá todo mundo aí, então tá bom. Tô jantando macaxeira. Tá, posso continuar aqui então? Pode. Então tá bom. Questão número 11. Os métodos analíticos oficiais utilizados no controle de qualidade de medicamentos que se apresentam nas formas farmacêuticas de comprimidos, cápsulas, supositórios e óvulos são a determinação de, letra A, dissolução, peso e dureza, letra B, dissolução, desintegração e pH, letra C, dissolução, desintegração, peso e pH, letra D, desintegração e pH e letra E, desintegração e peso. Peraí, os métodos analíticos. Acho que é assim. Aí?
Eu falou a letra E. Alguns falam da C. Pensem aí, analisem. Eu não entendi a pergunta, não. Ó, aqui a gente está falando de comprimido, cápsula, supositórios e óvulos, ok, Eduardo? Certo. Para todos eles, né? Eu estou perguntando assim, quais são os testes utilizados no controle de qualidade? Tem que ser testes que são comuns a todos eles. O que é feito em cada um. Eu acho que é assim. Eu acho que é E, porque quando eu fiz supositório óvulo, a gente fez a desintegração e peso. Eu não lembro. O pH também. Eu lembro que eu fiz que eu tive que ver o pH. Tem pH na história aí também, principalmente o óvulo, né? Acho que é a letra C. pH. Letra C, eu fico com a C também. Não, Mas assim, eu quero saber testes que são feitos em todos, comprimidos, cápsulas, supositórios e óvulos. São testes em comum para todas essas formas farmacêuticas. Eu tô na A, dissolução, peso e dureza. Pensando assim, eu concordo com a Brenda. Eu acho que é A também, por conta porque, da assim, dureza. Ó, comprimido, cápsula. Mas eu não faço dureza no supositório, certo? Exato, Verônica. Nem então, faço dureza na cápsula. Eu só faço dureza no comprimido. Isso, então essa daqui a gente já descarta. É peso, né? Ó, Todos letra A, a gente descarta. E descarta B também, porque eu não faço dissolução no supositório, certo? Pelo menos a gente não fez dissolução no supositório. Desintegração não faz no supositório. O que vocês acham? Qual a alternativa mais então próxima? É nenhuma, porque a desintegração tá em tudo, dissolução tá em tudo. Ô, Verônica, olha só, vou te bater, você tá me deixando confusa. Ô, Verônica. Faz desintegração, que a gente não fez. Espera aí, gente, vamos pensar direitinho. Calma. São os pesos que são dissolução faz no comprimido. A desintegração faz na cápsula. O peso e o pH no supositório e no óvulo. A gente fez a verificação, não sei se vocês lembram, mas a gente fez a verificação do pH, tanto do supositório quanto do óvulo lá no laboratório. Mas o que a Natália está falando aí em todos, tem que fazer em todos. A pergunta tem que escolher uma dessas letras que vai fazer em todos os itens aí que ela mencionou. Então, a letra E, desintegração e peso, porque peso a gente faz em todos. A Verônica tinha dito que não faz desintegração em supositório, mas será que não é interessante avaliar se esse supositório ele está muito compacto, vamos falar assim, está duro, vamos falar assim, que dentro do nosso organismo, na nossa temperatura, no pH, ele vai ter dificuldade em se dissolver, né, em se quebrar? Será que não é interessante fazer? Sim, é interessante. Então é a C, gente. Deixa eu falar também. Que coisa. Quem tá falando? Fala, mulher brava. Eduardo, eu quero falar também, fica quieto. Fala, Verônica. Por que eu fiquei na dúvida por conta da desintegração? Porque quando nós fizemos com a Tati, eu não me recordo de ter levantado essa questão da desintegração. Então, realmente, eu fiquei na dúvida. Mas, realmente, conforme a senhora foi falando, realmente é interessante fazer para verificar esses itens. Foi só por isso que eu descartei. Não, tudo bem. Mas, assim, nesse exercício aqui, a alternativa correta é a letra E, tá? Que seriam testes feitos para essas formas farmacêuticas em comum. Então, para todos eles, a gente faz o peso e a desintegração a gente conseguiria fazer em todos também. Tá certo? O pH é mais comum fazer para supositório, para óvulos, comprimidos e cápsulas. A gente utiliza o quê? Só componentes sólidos, né? Sim. Então, assim, não é uma técnica empregada rotineiramente na produção dessas formas farmacêuticas. Ok? Ok. É que eu tinha entendido que, tipo assim, era para todos, sabe? Então, tipo, comprimido a gente faz dissolução, desintegração, peso e pH. Mas deveria, né? Porque
se você faz um produto, uma capa, um supositório, um óvulo que não tem aquele pH correto? Não, sim. Pela lógica, sim. Vamos dizer que a C tá, mas não estaria tão errada, pelo raciocínio, assim. A letra C. É. Dissolução, desintegração. Não, eu não estou falando que ela tá certa. Pela sua explicação, eu entendi, realmente, desintegração e peso. Mas eu digo assim, deveria ser também incluído o peso e o pH para esses, pra todos, né? Tipo, como se fosse para fazer os métodos que tem que ser feitos, os controles de qualidade. Para todos. Sim, mas assim, o pH geralmente é aplicado mais a supositórios e óvulos porque a gente tem componentes líquidos que vão na formulação, né? E aí a gente pode ter uma variação de pH maior do que durante a produção de comprimidos e cápsulas. Por isso que não foi atribuído a eles aí o pH. Entendi. Pro, uma pergunta. São testes para todos eles. Oi. Quando a gente fala assim, por exemplo, uma cápsula, ela vai ser absorvida no estômago, né? Que vai basear no pH ou no intestino. Como isso. Que é feito isso? Aí, no caso, o teste da dissolução, da desintegração, né, é feito com uma substância no pH próximo ao do nosso organismo, para a gente observar se a própria cápsula, né, ela é resistente àquele pH ou ela é sensível ao ponto de se dissolver naquele meio. Ah, entendi. Entendeu? Então, naquele teste lá da desintegração, da dissolução, é colocado uma solução com o pH próximo, por exemplo, ao do estômago. Tá? Então, se é para ser dissolvido no estômago, essa cápsula vai se dissolver lá naquele pH. Então, ela vai ser sensível a esse pH. Ok? Beleza. Podemos ir para o próximo? Sim. Pode? Então, tá bom. Sim. Número 12, galera. Uma indústria farmacêutica produziu um lote de 10.000 comprimidos de loratadina 10 miligramas. Os comprimidos foram enviados ao controle de qualidade para que fossem realizados os seus ensaios e a avaliação e a distribuição do fármaco na mistura com os recipientes. Qual ensaio deve ser escolhido pelo analista? Letra A, variação de peso. Letra B, peso médio. Letra C, uniformidade de conteúdo. E letra D, desintegração. Uniformidade de conteúdo. Todo mundo concorda com a Verônica? Sim. Isso, uniformidade de conteúdo, exatamente. Aqui a gente quer saber se, por exemplo, nesse comprimido está tudo bem distribuído, uniforme, né? Para a gente poder, né, ser aprovado aí o comprimido. Então, uniformidade de conteúdo. Os outros fazem parte do controle de qualidade, só que não vai dar essa informação que a gente está precisando. Ok? Então, número 12, letra C. Dúvidas? Não. Podemos ir para a próxima. Sim. Número 13. O controle de qualidade de medicamentos analisa todos os insumos que participam do processo produtivo de medicamentos e o produto acabado. Com base nesse assunto, todas as afirmações estão corretas, exceto letra A, dissolução e desintegração são ensaios empregados para formas farmacêuticas semissólidas. Letra B, cor, sabor, odor, dimensões, limpidez, condutibilidade, viscosidade e densidade são parâmetros farmacopeicos. Letra C,
Os fármacos devem ser identificados por métodos físico-químicos ou químicos, adotando metodologias descritas nas farmacopeias. E letra D, as análises de controle de qualidade de matéria-prima constam de identificação, doseamento e ensaios de pureza. Letra A. Letra A. Todo mundo tem certeza que é a letra A? Sim. Isso vocês não têm dúvida, né? Ok? Não. Acabamos de falar. Exatamente. Tá? Então vamos para a próxima. Perfeito? Número 14. Uma indústria farmacêutica implantou um sistema de gestão da qualidade e identificou um lote inteiro de comprimidos com uma dosagem 25% menor que o valor estabelecido em seu projeto. Esse fato se caracteriza como uma não conformidade e assume importância fundamental na relação da organização com o cliente. Diante desse problema, o farmacêutico que atua como gerente de qualidade deverá, então, 1. Realizar análises críticas do caso para identificar a origem de uma não conformidade com essa gravidade. 2. Gerar registros de acompanhamento do produto não conforme, sem segregá-lo, para evitar instabilidade desnecessária na indústria e em sua imagem comercial. 3. Trabalhar o produto não conforme, por ações corretivas, tentando adequá-lo às especificações de seu projeto. 4. Conservar o produto não conforme segregado na empresa, mesmo que as ações corretivas aplicadas não consigam resolver sua não conformidade. Vão pensando aí, gente. Aí vocês analisam as alternativas aí finais para ver quais dessas afirmações estão corretas. Para mim é a letra B, porém eu estou na letra D. Porque eu tenho certeza que a 1 e a 3 está certa, mas eu não sei se a 4 está certa. Bom, eu estou na letra B. Minha aposta é na letra B. Letra B, a Brenda. Minha letra A. Ué, mas trabalhar o produto não conforme por ações corretivas? É a letra B, Pro. Letra B. Quem mais? Trabalhar o produto não conforme por ações corretivas é você corrigir o que o produto está errado, aí tá lá, tentando adequar as especificações do seu projeto. Ou seja, se está errado, você vai corrigir. Não, mas... Peraí, como é que é? Diante deste problema, o farmacêutico atua como gerente de qualidade. Eu acho que é a letra B também. Bom, essa afirmativa número 2 está errado. Todo mundo concorda? Sim. Essa daqui está errada, né? Porque assim, ó, sem segregá-lo, sem separar, né, dos outros lá dentro da empresa já está errado. Agora, a afirmativa número 1, realizar análises críticas do caso para identificar a origem de uma não conformidade com essa gravidade. É sempre importante ver onde nós erramos, né? Em qual parte do processo, em qual etapa está o erro. Então, essa afirmativa 1 já está correta daí, perfeito? Uhum. As afirmativas 3 e 4, o que vocês acham? Então, 3. Trabalhar o produto não conforme. Então, vamos tentar recuperar esse produto, se possível, né? Aplicar ações corretivas. E a 4, conservar o produto não conforme, segregado na empresa, tipo, separado dos demais, mesmo que as ações corretivas aplicadas não consigam resolver sua não conformidade. Então, 1 e 4 tá certo.
Não. Se não conseguiu resolver a sua conformidade, não pode segregar. Não vai resolver de qualquer jeito. Mas não é isso. Ele tentou salvar o produto, não conseguiu, separou ele dos demais. Não é isso? Não. Conservar o produto não conforme segregado na empresa, mesmo que as ações corretivas aplicadas não consigam resolver o problema. Se não conseguiu resolver o problema, tem que ir para incinerar, tem que jogar fora. Tem que descartar. Eu posso não estar entendendo essa resposta, mas é nesse sentido que eu estou dizendo. Se o produto não conseguiu salvar, tem que separar ele. Então, quando eu digo separar... De imediato você iria separar, mas para descartar e não para conservar. O problema está nessa palavra aqui. O conservar. Conservar. Tipo, isso remete ao quê? Ao longo prazo, né? Tá. Então é verdade. Da empresa. Então, a alternativa correta, a letra B. Todo mundo entendeu? Assim. Sim. Nossa, eu bati o olho com esse tipo, já falei, nossa, tem alguma coisa errada nessa... Eu tava entre a 4, mas aí depois que eu li com calma, tipo, porque se a ação corretiva que aplicou não resolveu o problema, para que eu vou ficar com essa parada ainda circulando na minha empresa, sendo que não vai resolver, entendeu? Tipo, eu fiquei... Exatamente. O problema foi a palavra. Aqui, o conservar. É verdade. Porque, assim, já que a gente identificou um erro, lógico que você tem que segregar de início. Separa ele dos demais para não acontecer uma dispensação incorreta desse produto, tá? Tentou recuperar, não deu, descarta, joga fora. A gente não conserva. Disso eu sei. O diacho da palavra conservar ali, eu achei assim, não, conservar para depois descartar. Né? Sim. Vamos pegar ele aqui, separar dos demais que estão bons e incinerar. Porque é o que a gente faz aqui, por exemplo, na COP. Aqueles medicamentos que estão vencidos, em desacordo, a gente separa, em desacordo, a gente separa para incinerar. Vem uma empresa recolher o produto para incinerar. Porque isso não vai jogar numa lata de lixo comum. Até vai exatamente. Exato. Foi o diacho de conservar aí que eu nem me atentei. Tudo bem. Todo mundo entendeu essa, então? Tranquilo? Silêncio. Parece que eu tô falando sozinha. Bom, questão número 15. O farmacêutico que trabalha em uma farmácia de manipulação realizou os seguintes ensaios de qualidade em um produto de tintura capilar. Características organolépticas, então aspecto, cor e odor, pH, densidade, viscosidade, teor de ativos, estudo de estabilidade preliminar, acelerado e de prateleira. O lote piloto foi aprovado na maioria dos testes realizados, exceto no teste de pH, então muito alcalino, e no teste de teor de ativos, que revelou o teor de amônia superior ao permitido pela legislação vigente. O farmacêutico imediatamente reprovou o lote piloto e determinou o aperfeiçoamento da fórmula para corrigir os problemas, submetendo a nova formulação a todos os testes preconizados pela Farmacopeia Brasileira, obtendo assim aprovação em todos os requisitos. O farmacêutico responsável pelo controle de qualidade, de acordo com as boas práticas de fabricação, deve, vamos lá, assegurar que os ensaios necessários e relevantes sejam executados e que o produto não seja disponibilizado para uso e venda até que cumpra as exigências da qualidade pré-estabelecida. 2. Participar da elaboração, atualização e revisão de especificações e métodos analíticos para matérias-primas, matérias de embalagem,
produtos em processo e produtos acabados, bem como dos procedimentos relacionados à área produtiva que garantam a qualidade dos produtos. 3. Aprovar os produtos acabados, mantendo o registro completo dos ensaios e resultados de cada lote de material analisado, de forma a emitir um laudo analítico sempre que necessário. 4. Encaminhar para o setor responsável as reclamações e devoluções dos produtos acabados e acompanhar a investigação dos resultados fora das especificações, de acordo com os procedimentos internos definidos pela instituição e em conformidade com as normas de boas práticas de fabricação. É correto apenas o que se refere em... Aí vocês analisam aí as alternativas corretas para vocês. Eu fico na letra D. Eu acho que é a letra A. A 1 e a 2 Também acho que é a letra A. Também acho que é a letra A. Todo mundo acha que é a letra A. Porque encaminhar para o setor responsável as reclamações e devoluções de produtos acabados e acompanhar a investigação de resultado fora de especificação não está muito coerente, entendeu? Essa número 4 aí. Tipo, encaminhar o setor responsável. Você é o farmacêutico responsável pelo controle de qualidade. Isso significa que nem tudo que vai ser feito lá na farmácia você vai participar do processo, entendeu? Uhum. Mas você está lá supervisionando tudo. Uhum. Se eu sou o responsável, eu posso não pôr a mão, mas eu estou de olho em tudo, certo? Isso. Eu não sei como é na farmácia de manipulação, mas na indústria, isso daí de encaminhar para o setor responsável as reclamações, isso aí procede. Porque na indústria é cada um no seu quadradinho, né? Uhum. O farmacêutico que cuida do controle de qualidade, realmente ele vai cuidar apenas das análises. As reclamações é uma parte da garantia da qualidade. Na farmácia de manipulação, não sei como que é isso. Por exemplo, aprovar os produtos acabados, isso aí seria parte da garantia da qualidade, já não é o controle de qualidade. Então, eu não sei como que é isso na farmácia. Na manipulação, geralmente, é o mesmo farmacêutico para tudo. Então. Ele vai olhar... Já 1 e a 2, a letra A. Porque a gente está falando da farmácia de manipulação e não da indústria. Então é a letra A? A gente está falando de farmácia de manipulação aqui, não é indústria, farmácia de manipulação. E a afirmativa 3, o que vocês acham dela? Aprovar os produtos acabados, registros completos, ensaios e resultados de cada lote de material analisado de forma a emitir um laudo analítico sempre que necessário. Eu acho que sempre tem que emitir o laudo, não quando é necessário, né? O laudo tem que ser emitido sempre. A gente precisa já ter arquivado o laudo do processo de cada lote. Então é sempre, não ser necessário, né? Eu entendo, né? Não trabalho em manipulação, mas eu entendo que de acordo aí com as normas, sempre você tem que documentar todo o processo envolvido durante a produção. Sim, lá na manipulação a gente fazer isso. Sempre tem a ficha de tudo que a gente prepara e é arquivado durante 3 anos. Sim. Até depois então disso não é ser pode... necessário, você faz sempre. É sempre. Isso. É sempre. Então, a que chega mais na resposta correta seria, então, a alternativa A, como vocês colocaram. Beleza. Alguém tem dúvida? Eu não tinha colocado a A, mas... Não. Ô, Pro, só uma coisa. Diga. Vocês falaram da alternativa 3 aí, alternativa não, do número 3,
E assim, pelo que eu tô olhando aqui, que tá uma letra pequenininha, mas tô olhando direitinho aqui, tá falando assim, de forma a emitir um laudo analítico sempre que necessário, foi o que vocês falaram. Isso. Basicamente, ela tá certa. Então, ela tá certa. O problema é que aqui, ó, no final tá assim, quando necessário, sempre que é necessário. Isso já é um documento que é rotineiro, tem que ser emitido. Mesmo que não for pedido, que não necessite, entendeu? É uma documentação, normas que tem que estar já lá arquivado, né, para rapidamente a gente conseguir uma rastreabilidade do processo de cada lote. Então, não é, vou precisar disso daí, vou entrar aqui no computador, pegar no sistema e puxar o laudo. Não, é uma coisa que já tem que ser emitido sempre. Então, a gente já tem um arquivo. Entendi. Não, de qualquer forma, eu sabia que a questão certa era a 1 e a 2, mas aí como vocês falaram que sempre que é necessário, eu fiquei meio tipo, opa, peraí. Mas tá exatamente. Bom. Exato, gente. O que vocês acharam das questões? Muito difíceis? Pensativas. Bem pensativas. Elas estão bem elaboradas, viu? Bem elaboradas, meu Deus. Ó, eu garanto que a prova de vocês está bem mais fácil, tá? Do que essas questões. Vai ter alternativa? Alternativa. Exatamente. Não tem nada para escrever, né? Não tem o quê para escrever? Para digitar alguma coisa assim. Dissertativa, não sei. Então, eu vou fazer, porque a gente vai ter que colocar, acho que no AVA de vocês, se eu não me engano, montar as questões, né, no próprio AVA. Eu vou fazer tudo teste, entendeu? Para facilitar mesmo a correção, vocês já saberem a nota, né, automaticamente. Eu acho que é mais válido dessa forma. Entendeu? Oi. Essas questões a Pro vai disponibilizar no AVA? Vou colocar essas questões, ou esse material lá em PDF para vocês. Eu já vou deixar grifado, então, as respostas corretas, para facilitar vocês aí na hora do estudo, tá? E aí, semana que vem, isso eu ainda vou até confirmar com o Henrique também, né? Se os professores vão ter que dar aula antes de vocês começarem a prova, tá? Se a gente puder ter a aula antes, aí eu faço um estudo dirigido, uma coisa mais em tópicos, assim, para a gente comentar sobre o que vai cair na prova. Tá bom. Perfeito, mas aí eu aviso vocês. Tá ok, pronto. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma angústia? Algo que queira resolver? Não, tá tranquilo. A gente confia na senhora. Que bom, fico feliz. Bom, qualquer coisa... Vai ter cálculo? Se eu não me engano, se a minha memória não é falha, eu acho que tem alguma coisinha, mas tranquilo. Tá bom. Oi, quem está falando? Eu, a Jocélia. Ô, professora, como que vai funcionar as provas do AVA? Como que vai funcionar as provas do AVA? A gente vai fazer provavelmente igual os exercícios, aqueles exercícios que eu montei já para vocês no AVA, vai ser naquele estilo. E vai ter algum tempo para responder? Como que vai ser? Se eu não me engano, vocês vão ter 48 horas para resolver. Ok, então. Tá? Eu quero perguntar se essas questões é para enviar para a professora ou não, só para estudo. Não, essas daqui vocês não precisam enviar. Eu estou colocando aqui a presença de vocês aqui, né? Quem está presente, tá? Isso já vai valer como pontos, né? De participação em atividade, mesmo aqueles que não falam comigo. Eu compreendo que tem vergonha, mas... Acabou a aula, Pro? Sim, aí por hoje é só mesmo essas atividades que a gente fez. Ok, boa noite, professora. Boa noite, gente. Oi, pode falar. Eu ainda vou criar 3 cálculos para você.
Eu não entendi, desculpa, você vai me enviar os cálculos ainda? É, aqueles cálculos lá que a Pro pediu pra gente fazer no caderno, tirar foto. Sei. Pode encaminhar para mim. Ainda. Aí eu te encaminho amanhã, tá bom? Tá bom. Quem não me enviou, por favor, envie aqueles exercícios da semana passada, tá? Que eu vou começar já a pontuar nota de trabalho. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Pro. Então, de nada, gente. Boa noite para vocês.